valorizar a língua portuguesa e promover o intercâmbio cultural entre países que falam o mesmo idioma. Esses são os objetivos do acordo assinado entre o Senado, a cidade de Coimbra, em Portugal, e a Associação Portugal-Brasil 200 anos. Quem vai conversar conosco sobre esse termo de cooperação é o José Manuel Diogo, que é o presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pela presença. Antes de falarmos do acordo em si, eu queria que você explicasse para nós, para quem nos assiste, como é que surgiu essa associação, o que é essa Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pelo convite, primeiro por estar aqui, é um prazer, é sempre uma delícia. Peço também desculpa pelo meu sotaque. Não, mas nós vamos falar de sotaque hoje, vamos falar de língua, mas o seu sotaque está quase um sotaque de brasileiro. Mas a gente privilegia que a comunicação seja boa, e então mesmo que tenha alguma falha, que a comunicação aconteça, e que seja ótima, é a nossa principal preocupação. Então, há sempre uma boa ideia por trás das coisas, há sempre uma ideia. E nós, no ano 2018, começamos a pensar na celebração dos 200 anos da independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 2022. E nós começamos a pensar como, nessa época onde começávamos a falar de fake news, que hoje falamos ainda mais, o que é mais longe de fake news? Então, a gente foi pensar, o que é mais longínquo de fake news é um livro. Porque um livro tem que ser pensado, tem que ser escrito, tem que ser pesquisado, tem que ser impresso, tem que ser editado, tem que ser distribuído, depois tem que ser comprado, depois tem que ser lido, depois tem... No final, a chance de ser fake ela é nula. Então, vamos entender como contar o Brasil com 200 livros. E assim foi, a gente chamou a nós essa ideia de fazer o projeto, a UFMG disse, esse projeto é maravilhoso, a professora Luísa Starling disse, venha cá. E eu fui a Belo Horizonte e ela falou, nós estamos preparando as comemorações dos 200 anos da independência no Senado Federal e não há nenhum projeto sobre literatura. E o seu projeto é ótimo, mas é impossível. Eu assim, possível como? Como é que a gente vai descobrir esses 200 livros? Eu, como estava em Minas Gerais, falei, a gente vai chamar 200 intelectuais de língua portuguesa para escolher esses 200 livros junto com a gente. Sim, mas como? A gente não consegue. Eu gostava de te ajudar, mas não tenho braço. Mas eu falei assim, Luísa, vamos chamar a Folha de São Paulo. E aí eu liguei com a Folha de São Paulo, onde hoje sou colunista, e falei, vocês querem entrar nesse projeto da gente de contar o Brasil, os livros que são essenciais para entender o Brasil de 200 anos junto com a gente? E o Antônio Manuel Teixeira Mendes, que era o superintendente à altura, ele disse, isso é uma ideia excelente. Então ele juntou o Sérgio Dávila, o diretor de jornalismo, mais um Naif Haddad e a equipe suficiente para a gente começar a procurar. Depois, a gente entrou a pandemia. E ficamos todos fechados em casa, cada um no seu continente. Mas isso foi, nesse caso, muito interessante por conta do projeto, porque nos permitiu escolher esses 200 intelectuais de Portugal, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé, de Macau. Quem seriam eles? E, claro, do Brasil, de onde está a grande maioria. No final, terminaram não sendo 200, terminaram sendo 169, mas é ainda assim a maior curadoria literária que nós tenhamos conhecimento, já alguma vez feita em língua portuguesa. No Dia Mundial da Língua Portuguesa, do dia 5 de maio de 2022, a gente lançou o projeto e no dia 8 de setembro, no dia seguinte ao dia da independência, quando o Senado fez a sessão solene, a gente apresentou o projeto aqui no Senado. Então, já a associação tinha sido constituída para fazer o acordo com a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra, a UFMG e o Senado Federal, que é o parceiro principal da nossa associação. Então, a associação ela existe porque o Senado existe, então, porque o Senado nos entusiasmou a fazê-la. E hoje, 2 anos depois,
eu fui convidado pelo presidente do Senado para a celebração dos 200 anos do Senado, que aconteceram no dia 25 de março, e já estive em Brasília, e aí a gente já vinha conversando para agora sedimentarmos esse segundo acordo, dessa vez com um plano de trabalho detalhado, nesse ano muito importante também para a nossa língua portuguesa, que é o ano de 2024-25, que é o ano que a gente não sabe exatamente em que data ele nasceu. Faz 500 anos que nasceu o poeta Luiz Vaz de Camões. Grande Camões. Nesse acordo com o Senado, há uma referência a uma expressão que vocês usam e usaram na Constituição da Associação, que é a cidadania da língua. O que seria isso? Como é que a língua, no caso a língua portuguesa, pode contribuir para o fortalecimento da cidadania? Ela não só pode contribuir, como ela própria hoje é uma cidadania. Veja, nós hoje vivemos num mundo desmaterializado, completamente onde as fronteiras elas são fluídas e onde a língua nos permite, através da conectividade global, falar com todo mundo. A gente hoje, por conta do WhatsApp, lembra quando a gente fazia uma chamada intercontinental e era cara e a gente ficava... Hoje o WhatsApp nos permite falar gratuitamente para qualquer ponto do mundo. Agora, para a gente falar para o outro lado do mundo, a gente precisa de duas coisas: um código cultural partilhado e uma língua que a gente entenda. Então, essa conectividade global nos dá a possibilidade de pertencer a um território que é ele próprio formalizado por essa língua. Mas isso só não chegava para uma cidadania. Mas a cidadania ela existe pela mobilidade global. Hoje moram em Portugal. Os números oficiais são sempre um pouco difusos, ou pelo menos não concretos, mas hoje viverão perto de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Se você entender que Portugal tem 10 milhões de habitantes, é número grande, né? É 10% da nossa população. Eu costumo falar aqui, que ninguém ouve a gente, que é o primeiro movimento de contracolonização da história. Contra, no sentido de que é contra a própria palavra colonização, porque é um movimento de bem, é um movimento de interesse, é um movimento de investimento, que não foi, obviamente, a colonização inicial, porque é no sentido contrário, é do Brasil para Portugal, e é para resolver um problema que Portugal hoje tem, que é o problema demográfico, que é... Falta mão de obra. Falta mão de obra, faltam crianças, estamos muito envelhecidos. Hoje, para ter uma ideia, o número de filhos por mulher em Portugal é de 1,46, ou seja, é dos mais baixos da Europa. Então, Portugal precisa do Brasil. Precisa do Brasil para fechar a conta da Previdência. Sem isso, hoje, Portugal teria muitas dificuldades em funcionar. Então, nesse quadro, a cidadania da língua, ela surge também como uma lei que ela faz. A gente está em abril, né? Fará um ano agora, eu não sei exatamente a data, mas é por aqui que o governo, os 9 governos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa aprovaram todos. Brasil, São Tomé, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que também pertence, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, Angola, Portugal e Brasil, eles criaram a Lei de Mobilidade da CPLP, que está em vigor e que é uma lei de cidadania da língua. Quer ver? Olha, se você é um cidadão brasileiro. Sim. E você quer ir morar em Portugal, você só precisa de ir no site do consulado e aceder visto de mobilidade da CPLP. E você só precisa preencher uma coisa, um termo de responsabilidade em que você se responsabiliza por si próprio quando for para Portugal. E fazendo isso, você tem direito automático a 1 ano de residência. E ao fim desse ano, se a vida tiver transcorrido bem, você terá direito a automaticamente 2 anos mais de residência. E ao fim desses 2 anos, tudo continuando na paz, você tem direito a mais 2. E ao fim desses 5 anos, você vira cidadão de Portugal. Então, isso é
na verdade, uma cidadania que resulta da língua. Então, ela já está legislada. Mas ela tem muitos perigos, né? Porque imagina, a gente está lá, os portugueses mais velhos, chega muita gente mais nova com energia e há resistências, há desconhecimento. E então, aqui é o nosso grande trabalho do projeto Casa da Cidadania da Língua, mostrar a todos como a gente deve poder viver. Nós próprios aprendemos com isso, como a gente pode viver no futuro em conjunto. Levar a cultura brasileira para Portugal, para Angola, para os outros países e vice-versa. Entender o que é a música, o que é a literatura, o que é a criação artística. Todos esses países de língua portuguesa, no início da nossa entrevista você brincou, desculpe pelo meu acento, pelo meu sotaque. Todos eles falam o português com as suas particularidades, não apenas com um sotaque diferente, muitas vezes com expressões que não são usadas. Como é que é possível, nesse contexto de valorização da língua, se respeitar os limites de cada país e ainda assim promover uma integração? A diferença é que faz a unidade. É uma coisa muito curiosa, mas assim, não é só os falares diferentes. Eu uso esse sotaque porque a gente precisa se entender bem. E o que interessa é que a comunicação flua e que você entenda o que eu falo da melhor maneira. Mas, no universo dos países de língua oficial portuguesa, nós temos diferentes portugueses. Mas, sobretudo, temos muitas línguas também que não são português. E que, no Brasil, há 188 línguas, falou o querido Ailton Krenak na sua tomada de posse 2 semanas atrás, na Academia Brasileira de Letras, onde é o primeiro indígena a tornar-se imortal, que ele não quer lusofonia. Ele falou uma expressão muito engraçada, que ontem o presidente Rodrigo falou no seu discurso, que ele não quer mais lusofonia, ele quer sinfonia. Então, mas não deixa de ser língua de países de língua oficial portuguesa, respeito pela diferença. Em Angola e em Moçambique há ainda mais línguas, mas em Moçambique, por exemplo, 70% da população não tem o português como sua primeira língua. Então, é muito importante que a língua que é a norma, a língua que é a lei, ela cuide dessa diferença e cuide de respeitar as outras línguas. Por isso, o acordo ortográfico de que tanta gente está contra, ele é importante. Sem querer te interromper, o acordo ortográfico, você tocou num ponto importante. Nós percebemos, nós brasileiros aqui no Brasil, que depois da assinatura do acordo, houve uma série de mudanças, inclusive ensinadas nas escolas, para se cumprir o acordo. Eu, quando vou a Portugal, ou quando assisto uma emissora de televisão em Portugal, vejo que lá isso não foi feito. É verdade. Por quê? E como é que é possível se implantar de fato esse acordo para que haja alguma harmonização entre os portugueses falados nos países? Com o tempo vai trazer isso. A elite sempre resiste. E hoje a elite cultural portuguesa, também ela bastante envelhecida, a gente não pode esquecer uma coisa, o acordo foi assinado por Portugal. Sim. Ao contrário de Angola, por exemplo, que não assinou o acordo e fala um português ainda mais antigo do que já se falava em Portugal. Há sempre a questão política. Agora, hoje, nas escolas, o português do novo acordo ortográfico, os manuais escolares, novo que tem 12, 13 anos. Tem bastante tempo. Mas ele já é ensinado. A gente não pode esperar que... Ou seja, os livros escolares não estão na ortografia antiga, estão na moderna ortografia. E eles são muito... Até porque hoje muitos alunos brasileiros querem o ensino superior, querem o ensino médio, nas universidades, nas escolas, que hoje abrem vagas e abrem turmas porque tem brasileiros e antes não tinham. Então, isso faz muita diferença. Agora, se a gente vai ver, poderia ser automático as mudanças? Não pode, elas são sedimentares. A elite, a gente para ser imortal tem que estar, eu falo sempre, tem um dichote do Milor Fernandes, que me perdoem os meus amigos imortais, mas que ele falava, a Academia Brasileira de Letras é composta por 29 membros e um morto efetivo e um morto rotativo. E claro que a gente gostaria muito que nenhum deles desaparecesse alguma vez que fosse, né? Mas o que é antigo sempre resiste ao novo, faz parte. A gente vê resistências também nos modos de falar, né? Eu tenho lido na imprensa de Portugal, recentemente sobretudo,
um questionamento muito grande de alguns acadêmicos, inclusive, professores, do que eles chamam da invasão do brasileiro, do português brasileiro em Portugal, sobretudo entre os jovens, que são muito influenciados pela mídia brasileira, pelos youtubers. Como é que é possível quebrar essa resistência? Você, pessoalmente, como enxerga isso? Os jovens de Portugal falando, entre aspas, brasileiro. Eu dou um exemplo, eu falo brasileiro. Assim, tem um amigo que fala, você inventou... Você está falando brasileiro aqui. Você inventou o português internacional. Ele advém daquilo que é a nossa proximidade. É claro que, até pelo que falávamos da cidadania da língua, né, desse território comum, o que é mais, assim, a quantidade, ela influencia. Então, hoje não há português sem o português do Brasil. Hoje, a norma, a força motriz, até mesmo a força política, a CPLP, ela só tem capacidade quando o Brasil está dentro. Se por algum motivo político o Brasil está fora, ela não funciona. Tanto que hoje a gente vive um período de grande florescimento de atividades, de energia da CPLP, por isso, porque o Brasil está de novo trazendo a língua portuguesa. Portanto, agora, o problema em Portugal, ele tem que ver também com essa diferença cultural que existe. O brasileiro fala mais alto, é mais divertido, é mais expansivo. Do norte ao sul é diferente, é outra matriz. O português fala calado, como um ovo cozido na boca. Eu brinco, o português é a única língua que foi desenhada para se falar com a boca fechada. Lá em Portugal. Lá em Portugal. E por quê? Porque quando essa norma do português, ela vem... Tem um motivo histórico para isso. Ela vem depois da restauração de Portugal, em 1640, em que nessa altura todo mundo falava espanhol, que era a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Esses 60 anos, Portugal e Espanha eram um único país. Quando Portugal se separa de novo, a corte era múltipla, tinha os dignatários e estava cheio de espanhóis. Então, os portugueses que tomaram o poder enfraquecidos, eles mudaram a norma para não abrir a boca e para não serem espiados, porque os espiões antes faziam leitura de lábios. Então, e eles incorporam isso ao ensino. Isso resultou no que hoje é, muitos séculos depois, o português de Portugal, a norma não sonora da língua. Então, quando a gente hoje sofre essa benigna invasão extraordinária e que vai salvar Portugal, eu me vejo a mim como prova de que os youtubers brasileiros não podem ser ignorados, têm que ser entendidos, têm que ser explicados. Assim como os youtubers brasileiros têm que entender que existe um Portugal, que hoje é muito amado por todo mundo e aqui no Brasil realmente para lá do notável trabalho dos diplomatas. Eu aproveito de estar aqui para dar um grande abraço ao Luís Faro Ramos, que é o atual embaixador de Portugal no Brasil e que ontem não pôde estar porque estava trabalhando no Web Summit, onde Portugal tem uma presença forte no Rio de Janeiro. Mas hoje a imagem que Portugal causa no Brasil é essa de grande proximidade. E, portanto, é necessário, é muito importante que os portugueses cuidem de aprender as diferenças, de incorporá-las entendendo e não reagindo apenas. Da mesma forma, o Brasil, que tem muito mais força, tem muito mais poder econômico, de quantidade, de língua, até de criação artística, que tenha também o cuidado de entender que tem um originário velhinho que hoje precisa muito dele, mas que a sua cultura também foi muito importante para aquilo que o Brasil é hoje. Esse termo de cooperação que o Senado assinou com a Associação Portugal-Brasil, ele prevê algumas ações na área da literatura. Você tocou na literatura. Ele prevê o lançamento de obras, né, de língua portuguesa, o investimento em escritoras, né, uma ação voltada para o fortalecimento, né, na questão do gênero. Você acha que esse intercâmbio cultural que se dá por meio da literatura, ele é forte o suficiente ou há que se caminhar nessa área? A literatura seria uma forma desses países se conhecerem melhor? Como isso pode ser feito? A literatura é o mais importante para esses países se conhecerem melhor. Porque o conhecimento melhor, como a definição é, ele obriga a uma visão mais profunda, mais
importante daquilo que é a produção intelectual, não apenas um Twitter ou um que agora chama X, né? ou um post ou uma coisa de YouTube. Não, a literatura nos obriga a refletir. Agora, há um problema que era preciso resolver entre as autoridades de Portugal e do Brasil, que é os impostos. Há uma carga fiscal enorme sobre livro de Portugal que vem para o Brasil e livro do Brasil que vai para Portugal. Então, esse é o problema que precisa ser trabalhado. Ou trabalhado de uma forma política, ou então fazendo com que o que já acontece, que editoras de Portugal e do Brasil vendam, consigam os direitos dos escritores para poderem editar escritores portugueses no Brasil e escritores brasileiros em Portugal. Mas também muito importante que possa haver intercâmbio de escritores brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. E isso está acontecendo cada vez mais, é um bom ponto. O nosso programa com o Senado, ele prevê 2 publicações, como mínimo, a gente tem ambição. Por ano, né? Por ano, que tem esse ano de Camões, então a gente vai fazer uma edição destinada a Camões esse ano e vamos tentar editar uma edição conjunta de uma escritora portuguesa e brasileira ou uma ainda estamos trabalhando a curadoria disso em conjunto com o senador Randolfo Rodrigues, que é o diretor da editorial do Senado, e fazermos uma coletânea de novos talentos de mulheres da literatura em Portugal e no Brasil e podermos editar simultaneamente em Brasil e Portugal. O acordo prevê também um intercâmbio de estudantes, no mínimo 500 estudantes por ano. Esse intercâmbio hoje já existe, eu acho que sobretudo de brasileiros indo para Portugal, né? Como é que o acordo pode trabalhar esse tema? O acordo ele prevê a realização de eventos que tenham a participação de pelo menos 500. A gente foi prudentes em fazer isso, porque hoje os eventos que a gente já organiza de um lado e do outro, assim, no ano passado a gente também já, né, a gente levou a Djamila Ribeiro, uma grande pensadora, filósofa preta, brasileira, a Portugal pela primeira vez, e a gente só no mini auditório que a gente teve essas pessoas. Então, mas a gente quer ter mais, a gente vai ter programação que seja online, programação que possa passar na TV Senado, que possa passar lá no nosso parceiro na televisão pública de Portugal também. Então, tudo isso é uma construção que a gente tem feito já com consistência. Tem outra coisa que é importante também, porque são os 500 anos de Camões, a gente vai fazer lá e cá uma exposição que junta tudo, que é uma exposição do João Francisco Vilhena, um grande fotógrafo português, que gosta muito do Brasil, que são 10 fotos de 1 metro, grandes formatos, que são 10 cantos dos Lusíadas de inspiração, que são 10 territórios de língua portuguesa, os 9 que a gente já falou, e Macau, que continua sendo um território de língua oficial portuguesa, e 10 rostos que, estando vestidos com a gola do quinhentista, eles representem a diversidade da língua. Ele terá um livro que será editado aqui também em Portugal, uma conjugação da associação da Câmara Municipal. E todas essas ações que estão previstas, né, nesse termo que foi assinado entre o Senado e a associação, elas efetivamente vão começar quando? Como é que é o cronograma e o calendário? A primeira previsto? vai ser no dia 10 de junho, que é o aniversário da morte do Luís Vaz de Camões, que é a exposição. Depois, eu ontem encontrei com o senador Randolfo Rodrigues, a gente vai marcar uma reunião de trabalho muito em breve para calendarizar nos próximos 20 meses que é o tempo do convênio. Que é o tempo do convênio, que poderá, e nós esperamos que sim, ser renovado por tempo igual, mas a pedra articuladora desse convênio, até pela função na literatura, e por ser um historiador do nosso senador Randolfo Rodrigues, e é com ele que a gente vai então elaborar todo esse plano. Depois a gente, obviamente, enviará e falará convosco. A gente está sempre aqui perto e a gente terá muito gosto em que todos podemos estar juntos quando essas coisas forem feitas. E a concentração dessas atividades lá na cidade de Coimbra? Em Portugal, sim, e no Brasil, aqui também em Brasília. Mas a gente visa rodar. Para isso, a gente precisa sempre daquilo que a gente precisa, que é recursos para isso, e parcerias, mas a gente precisa sempre trazer recursos. Então, a gente está falando com a Caixa Econômica, com hospitais, com parceiros, com o Itaú, com o SESC, com muita gente que nos ajuda nesses projetos para que a gente possa levar a mensagem o mais larga possível e atingir o maior número
número de pessoas. Ao final desse processo todo, você acha que a língua portuguesa sai fortalecida? A língua, claro que sai fortalecida. A língua é a nossa origem, a nossa alma mater e o nosso objetivo. Ela sai fortalecida da nossa conversa aqui, porque a gente usou ela, a gente com ela estabeleceu mais pontes e toda a gente que está vendo lá em casa que possa ter se interessado por isso, encontrou mais um foco de conexão, de conectividade e de encontro. Isso é muito importante. José Manuel Diogo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Agradecemos também a sua companhia. Essa entrevista já está lá no nosso site, viu? senado.leg.br/TV. Você pode compartilhar e enviar para as pessoas para que elas também reflitam sobre a importância da língua portuguesa. E também no nosso canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube você encontra todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.